رمضان رمضان شهر الغفران للنور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. Estimados irmãos, nós, conforme mencionamos na nossa aula introdutória da lição passada, portanto, falamos onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran a questão relacionada à obrigatoriedade do jejum do Ramadã. Dissemos que era uma oportunidade única, uma oportunidade dourada, que todos nós temos que aceitar, receber esta oportunidade como uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah selecionou os que poderiam estar neste abençoado mês de Ramadã. Portanto, o mês de Ramadã, existe uma dezena, a última, em que Allah subhanahu wa ta'ala todos os anos decreta quem vai continuar no Ramadã seguinte e quem não vai continuar, quem vai estar, quem não vai estar. O que vai acontecer depois, esses decretos todos também acontecem no mês de Ramadã, na noite de Al-Qadr, conforme o Coran também faz menção. No seu devido momento nós iremos fazer também a menção desses aspectos. Portanto, é uma oportunidade, meus irmãos, nós temos que maximizar, aproveitar da melhor forma. O primeiro jejum já se fez, portanto, vamos entrar, ainda estamos a tentar engrenar, vamos o mais rápido possível entender que estamos no mês que Allah subhanahu wa ta'ala considerou de uma oportunidade bem rápida. Bem rápida. Allah diz, ayyaman ma'dudat. Logo nos primeiros versículos, onde Allah fala desta obrigatoriedade, foi prescrito para vós o jejum, como foi prescrito os que antecederam a vós, para que possais alcançar o temor. Está lá a prescrição. Allah começa a dizer, ayyaman ma'dudat. São poucos dias. Podemos dizer, pouquíssimos dias. Dos 365 dias, vão ser 29 ou 30. Ponto final. O felizardo é aquele que sabe aproveitar. Esse é o mês de bônus. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, a conduta, o comportamento do profeta sallallahu alaihi wasallam era generosidade a tempo inteiro, mas no Ramadã aumentava a sua generosidade, conforme os ahadiths mencionam. Portanto, vamos ser generosos, é o mês em que o Coran foi revelado, é o mês em que Allah gosta das nossas ações, tudo aquilo que constantemente temos ouvido. Portanto, eu gostaria de dar continuidade a alguns aspectos relacionados a esta instituição de jejum para alguns casos excepcionais. Nestes mesmos versículos, onde Allah diz ayyama ma'dudat, não é? São poucos dias que passam bem rápido. Então Allah subhanahu wa ta'ala já diz quem deve fazer jejum e quem não deve fazer jejum. No outro versículo, Allah diz faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Aquele que estiver presente no mês de Ramadã deve fazer jejum, não é? Com exceção de algumas pessoas. Allah diz ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar. Aqueles dentre vós que estiverem enfermos, que estiverem doentes, não é? Os doentes têm exceção, ou os viajantes também têm exceção. Estes podem fazer no outro momento, quando esta razão que faz com que não possam jejuar se remova, quando não existir esta razão. Portanto, doente, eu vou dizer eu estou doente, não tenho que fazer jejum. Existem tipos de doentes. Há um doente crônico. Doente crônico também não é suficiente. Tem que ser aquele doente crônico que o jejum lhe prejudica. O jejum lhe prejudica. Este não deve jejuar. Porque Allah de nós, prezados irmãos,
o jejum não veio para nos dificultar. Não. Se você estiver numa situação de jejum que começa a passar mal, que corre risco de vida, você tem que quebrar jejum. Allah não veio para dificultar. Não, deixa morrer de jejum, vai morrer a obedecer. Allah não quer isso de nós. Allah não quer isso de nós. Portanto, tem um bem mais precioso que é a vida. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: se você estiver numa situação extrema, você não tem que fazer. Por isso, se a pessoa estiver de jejum, comeu por esquecimento, não é? Por esquecimento, não comeu pouco, comeu um prato, comeu 2, bebeu água, sumo, refresco, misturou tudo, ainda uma sobremesa, salada de fruta. Depois lembrou, está de jejum. O jejum dele está intacto. Allah não quer de nós o sofrimento. Se Allah quisesse que sofrêssemos, esse jejum teria logo quebrado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Innama at'amahu Allah wa saqah." Allah que lhe alimentou, Allah é que deu-lhe de beber. Então Allah não quer esta dificuldade para nós, não é? "Wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj." Allah não colocou dificuldade para vocês na religião. Sempre que estiver diante de uma situação que é difícil, que leva-lhe ao extremo, vai saber logo que há uma alternativa, uma saída no Sharia relacionada àquela situação que ele vive. Portanto, o doente crônico, cuja doença não lhe permite fazer jejum, portanto, para este doente não há jejum. Não há jejum. No lugar deste jejum, ele tem de alimentar um necessitado. O mesmo aplica-se para aquele idoso, não é, débil, cuja fraqueza faz com que ele não consiga fazer o jejum. Então, este idoso débil também não lhe é obrigatório fazer jejum, em particular por causa da sua idade, por causa da sua velhice. Isso pode levar a situações extremas. Portanto, o que ele tem que fazer? Neste lugar, no lugar de jejum, deve alimentar um necessitado, pagar o fidya. A pergunta que surge é a seguinte: e se ele não tiver? Allah está a dizer: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Portanto, este versículo nos primórdios do Islã era opcional. Quem quisesse jejuar, podia jejuar. Quem não quisesse, não jejuava, alimentava o necessitado. Mas depois esta norma passou para aquele que é incapaz. Portanto, aqui dissemos: se ele não consegue fazer o jejum, né, tem de alimentar o necessitado. E se ele não tiver, vamos dar o exemplo, o fidya, se for 100 meticais por dia, ele não tem, não trabalha, é alimentado, não é? Ou pode até trabalhar, mas não tem. Como é que ele tem que fazer? Allah está a dizer aqui que tem que alimentar. Como tem que fazer? Não estão atentos? O Sharia nunca lhe coloca entre parede e espada. Se ele não tem, não há nada. Se não tem, não há nada. Não lhe é obrigatório fazer o que não tem capacidade. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah não subcarregou a ninguém aquilo que está fora da sua capacidade. Torna-se diferente daquele doente que está sob responsabilidade de alguém, não é? Portanto, alguém cuida dele, então esta pessoa poderá pagar o fidya daquele doente que está sob a sua responsabilidade. Portanto, por causa de jejum é um fidya. Este é um tipo de doente. O segundo é aquele doente que, jejuando, passa por dificuldades, mashaqqa, dificuldades insuportáveis, que pode até lhe levar, não é, ter o risco de sua própria vida. Portanto, por passar por essas dificuldades insuportáveis, este doente também não terá que fazer o jejum, vai fazer jejum em outro momento. Estamos a falar daquela doença que a pessoa sabe que pois cura. Demos o primeiro exemplo, que é o doente crônico. Pois temos aqueles doentes que não são crônicos. Portanto, ele terá que pagar o jejum a
posterior. O terceiro tipo de doente é aquele doente, não é, que fazendo o jejum não passa por nenhuma dificuldade. Por exemplo, vamos considerar como se fosse um doente. Consideramos como doente. Alguém está com dor de cabeça. Está com dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça não atrapalha o jejum dele. Está com dor de dente. Este dor de dente, pé está a doer, joelho está a doer, porque jogou futebol, machucou o tornozelo, chega, faz salat na cadeira, porque não consegue. Vamos considerar um doente? Ok, vamos considerar um doente. Mas este afeta alguma coisa no jejum dele? Não afeta. Então este terá que fazer o jejum. Depois Allah diz: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, aquele que estiver doente ou em viagem. Viagem. Portanto, existem também dois tipos de viajantes. Um viajante é aquele que está a passar por uma situação difícil na viagem. Está no verão, está muito quente, está em situações difíceis na viagem. Portanto, esta dificuldade, ele não deve jejuar nestas situações de dificuldade. Temos aqui o exemplo onde os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam estavam numa viagem com o profeta sallallahu alaihi wasallam, um dia extremamente quente, e os sahabas depois aproximaram-se do profeta sallallahu alaihi wasallam, mostrando que era uma situação insuportável. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam pediu água e bebeu, quebrou o jejum depois do salat al-asr. Depois do salat al-asr, o profeta quebrou o jejum. Está uma situação insuportável, viu os seus companheiros, uma situação insuportável. O profeta sallallahu alaihi wasallam quebrou o jejum. E depois foi dito, algumas pessoas não quebraram o jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ulaika al-usat, ulaika al-usat. Esses são desobedientes. Porque Allah facilitou, Allah não quer dificultar. Você está numa situação extremamente difícil, portanto tem esta abertura. Depois, temos aquele viajante que, apesar de estar num percurso de viagem, quantos quilômetros são para a pessoa ser considerada viajante? 77 no mínimo. Num só sentido, 77 quilômetros. Portanto, não ir de volta 77. Num só sentido, 77 quilômetros para frente. Portanto, é considerado como viajante. Nesta situação, você vai viajar, apesar de ser viajante, mas você faz em tempo curto, ou o meio de transporte que você usa é bem confortável, fácil, não passa por situações difíceis, não há nenhuma chaca, não é? Vamos falar, a viagem aérea, não passamos por esta machaca, por esta dificuldade. Por que que você pode perder ou deve perder a oportunidade de fazer o jejum no mês de Ramadã num momento próprio? Portanto, ulamás são apologistas que este tipo de viajante, portanto, deverá manter-se de jejum e não quebrar o seu jejum, não perder a oportunidade de jejum no mês de Ramadã. Portanto, aqui é a facilidade que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe para as pessoas. Por isso o hadith que eu comecei a mencionar no início, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para nós facilitarmos as outras pessoas. Allah facilitou para nós, temos que facilitar também para as outras pessoas. Nós vemos alguém estar numa situação difícil, portanto, em particular no mês de Ramadã, facilitamos, aliviamos a situação desta pessoa, do teu vizinho, do teu colega de trabalho, pessoas que estão próximas a ti, ou teve conhecimento, alguém está numa situação difícil e você consegue aliviar, você consegue prestar uma mão, alguma ajuda para ele, faça isso, porque esta é a recomendação do Sharia, esta é a recomendação de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então temos aqui as normas neste versículo do Corão, onde Allah fala da instituição de jejum do Ramadã. Portanto, há algumas exceções e logo depois destes versículos Allah subhanahu wa ta'ala diz: yuridu Allahu bikumul yusra. Allah quer de vós facilidade, coisas fáceis seria suficiente. E Allah depois disse, enfatizando esta primeira parte: wala yuridu bikumul usra, e não quer de vós coisas difíceis. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.
رمضان رمضان شهر الغفران للنور